Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 18. Meus irmãos, quando nós entendemos a soberana direção de Deus nas nossas vidas, a maneira graciosa e bondosa que Deus dirige todas as coisas, isso é fator de segurança, de consolo e de esperança para a nossa alma. Há um escritor bíblico, um escritor evangélico, pregador que viveu no século XX, Arthur Pink, autor de vários livros, dentre estes Deus é Soberano ou Deus Soberano. Ele disse: curvar-se diante da soberania de Deus é um dos grandes segredos para a felicidade. Para aqueles que se deleitam na soberania de Deus, as nuvens não são apenas prateadas, elas são totalmente prata. Precisamos aprender muito a vivermos em fé diante do Deus que dirige as nossas vidas de uma maneira bondosa, graciosa e soberana. Pena que muitas vezes nós somos lançados de um lado para o outro, como um navio em meio às ondas, sendo arremessado de um lado para o outro. Ora, nós somos arremessados para o pessimismo incrédulo. Aquele pessimismo que nós olhamos as adversidades da vida e achamos que não tem caminho, não tem solução, e nos abatemos. Mas ora somos arremessados em direção a um otimismo incrédulo, dispensando Deus e achando que podemos conduzir as nossas vidas muito bem, da nossa maneira, com os nossos recursos. Elias foi valoroso profeta do Senhor. Quando desafiou os profetas de Baal e os matou, Elias estava vivendo um otimismo, mas não passou muito tempo para nós depararmos neste texto bíblico com um Elias pessimista. Mas Deus se manifestou na vida de Elias de uma maneira soberana, mostrando que ele está dirigindo a vida, a história. E Elias se rendeu diante de Deus em fé. Elias profetizou no século IX antes de Cristo. Profetizou quando Acabe era rei de Israel. Acabe reinou durante 22 anos. E Acabe experimentou a proeza de ser considerado o pior rei até os seus dias. O pior rei de Israel, o mais ímpio. Esta impiedade de Acabe se vê até mesmo no tipo de matrimônio que ele contraiu. Casou-se com Jezabel, que era filha de Etbaal, rei de Sidom, e sacerdotisa de Baal. Veja, meus irmãos, a que ponto chegou uma nação que fora chamada para ser povo de Deus? O rei casa com uma sacerdotisa de Baal. E Jezabel ordenou que se construísse ao lado do palácio real em Samaria um templo dedicado a Baal. E Jezabel mandou buscar 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote para que oficiassem em Israel, morando no palácio real, sendo subsidiados pelo palácio. O objetivo era implantar os cultos fenícios, cananeus,
em Israel. E o objetivo de Jezabel era destruir qualquer indício de culto ao Senhor Deus na nação, e era matar os profetas do Senhor. Elias era um profeta corajoso, Elias era um profeta desafiador, mas como nos afirma Tiago, Elias era também um homem sujeito às mesmas paixões e fraquezas nossas. É verdade que Elias enfrentou os profetas de Baal, mas diante das perseguições impostas por Jezabel, que queria matar todos os profetas, Elias entendeu que todo o povo, toda a nação abandonara os caminhos do Senhor. Como ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso para com o Senhor, mas os teus filhos abandonaram a aliança, destruíram os altares, os profetas foram mortos. Diante disso, Elias foge rumo ao deserto, pede para si a morte e entra em uma caverna. Mas o Senhor Deus falou de maneira especial a Elias, o convidando a retornar ao seu caminho, mostrando que o Senhor estava no governo, não havia nada perdido. Elias compreendeu essa direção soberana de Deus sobre a sua vida, sobre a nação, e respondeu a isto, se curvando em fé diante do Senhor. Meus irmãos, nesta noite, no estudo da palavra, eu quero chamar os irmãos para nós nos curvarmos diante da soberana direção de Deus sobre as nossas vidas, a reconhecermos que Deus em graça e bondade está dirigindo a história, está dirigindo a nossa família, está dirigindo a nossa vida em particular, e nós vamos nos curvar diante desta direção soberana de Deus. O que acontece quando Deus dirige as nossas vidas de forma soberana? Meus irmãos, em primeiro lugar, nós destacamos que quando Deus dirige as nossas vidas de forma soberana, isto significa um verdadeiro bálsamo para as nossas feridas. Ao longo dos anos, ao longo da nossa caminhada, nós tendemos a reunir algumas feridas, alguns sofrimentos. É por isso que nós encontramos pessoas, às vezes, idosas, mas sofridas, amargas. Reuniram muitas feridas ao longo dos anos. E o profeta Elias vivia um momento de intensas dores, intensas feridas. Elias fora chamado para ser profeta. E como profeta, a sua missão era falar em nome de Deus. Como profeta, o seu desejo era ver a nação firmada na aliança com o Senhor, era erradicar o culto a Baal, a idolatria da nação, é ver uma nação que invocava e verdadeiramente servia ao Senhor. Mas não era isto que estava acontecendo, pelo menos na visão de Elias, e ele se sente decepcionado, ele se sente frustrado, porque ele não via o resultado esperado. Tanto é que ele disse: Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, mas veja, Senhor, o que está acontecendo nesta nação. Meus irmãos, nós vivemos uma verdadeira corrida em busca de resultados. E quando os resultados não chegam, nós nos entristecemos. Quais os pais que não sonham e não trabalham em prol dos filhos? E quando não vêm os resultados esperados, estes pais se abatem. Quantos profissionais precisam cumprir metas? Nós olhamos o nosso passado, a nossa jornada, e queremos ver os resultados acompanhando as nossas vidas. Existe uma cobrança pessoal
mas às vezes também uma cobrança social por resultados. E o profeta olhou e não viu resultados, e isto doía em seu coração, era uma ferida em sua alma, e talvez tenha sido também uma ferida em você. Quando você olha a família, olha a fé da família, olha os investimentos seus ao longo da sua vida e não vê os resultados que você entende que precisariam existir. E mais, irmãos, o profeta olha como porta-voz de Deus naquela nação, mas aos seus olhos, a palavra de Deus parecia não prevalecer na nação. O que prevalecia na nação era a impiedade semeada por Acabe e Jezabel. E isso feria também o profeta. Nós sabemos muito bem o que significa crer no Senhor, o que significa conhecer os princípios da palavra de Deus, o que significa anunciar a palavra de Deus, mas olharmos em nossa nação, olharmos à nossa volta e encontrarmos líderes políticos, encontrarmos uma mídia que semeia a impiedade, e nós olhamos e parece que a impiedade está prevalecendo na vida de tantas pessoas. O profeta, diante disso, se abate, sofre, está ferido, e como se não bastasse, ele se sente injustiçado, perseguido pela má Jezabel. Jezabel colocara no seu coração que mataria todos os profetas do Senhor. Acabe e Jezabel, que deveriam ser os guardiães da justiça na nação, se levantaram para semear injustiça. E quão duro é sentirmos que nós estamos sendo injustiçados, mesmo naquelas pequenas coisas. O profeta estava muito ferido. Sentiu-se só. Mesmo habitando na sua terra, convivendo com os seus, estando em uma nação populosa, ele entende que o seu povo abandonara os ideais de uma vida santa diante de Deus, e ele ficou sozinho. Solidão. Solidão. E, meus irmãos, a reação que o profeta conseguiu ter diante das feridas que alimentava foi fugir rumo ao deserto. Pedir para si a morte. Eu não sou melhor do que os meus pais. Toma, Senhor, a minha alma. Quantas vezes nós encontramos pessoas feridas, sentidas, que acham que a única solução que existe para a sua vida é a morte. O profeta entrou em uma caverna, lugar totalmente impróprio para um profeta, porque o lugar do profeta é entre o povo, porque é boca de Deus no meio do povo, mas ele se esconde em uma caverna. Mas, irmãos, exatamente aí, nós vemos o Deus que dirige todas as coisas. O Senhor se manifestou de maneira soberana ao profeta, mostrando sua graça, sua bondade, revelando que é o Senhor quem governa todas as coisas, dirige todas as coisas. Eis que vem um vento forte, mas o Senhor não estava no vento. Um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Às vezes nós queremos soluções drásticas, manifestações extraordinárias. Quem sabe, a exemplo dos discípulos que pediram fogo do céu para destruir as pessoas. Eis que vem um cicio,
uma brisa suave, e o Senhor fala a Elias, mostrando a direção e o cuidado dele na vida de Elias. Elias entendeu naquele momento que nem tudo estava perdido, que o Senhor reina, que o Senhor estava cuidando da vida dele, da nação, o Senhor estava presente, estava dirigindo todas as coisas, e isso foi um verdadeiro bálsamo para a alma de Elias, um verdadeiro remédio para curar Elias. E isso nos faz lembrar aquelas palavras gloriosas do Senhor, por meio do profeta Jeremias, quando o Senhor diz: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? O Senhor está dizendo: existe bálsamo para o meu povo, existe cura para o meu povo. Meus irmãos, o Senhor Jesus foi ungido para curar os quebrantados de coração. O Senhor Jesus é o verdadeiro bálsamo para as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus não nos trata pelos resultados que nós operamos. O Senhor Jesus não nos trata pelo que nós merecemos. Mas o Senhor Jesus nos trata em função do seu amor, da sua bondade e da sua graça. Eu gosto sempre de dizer que o Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus, ele se recusa a nos tratar como nós merecemos, porque nós merecemos justiça e punição. Mas ao mesmo tempo, no Evangelho, o Senhor Jesus se prontifica a nos tratar como nós não merecemos, nos tratar com amor, com perdão, com misericórdia, com salvação e com vida. Existe bálsamo em Gileade, existe bálsamo nesta igreja, existe bálsamo para a sua vida, porque Deus está dirigindo todas as coisas. Em Jesus, nós temos a certeza que a impiedade tem os seus dias contados. Em Jesus nós sabemos que os inimigos do reino de Deus não vão prevalecer, porque Jesus os venceu. Em Jesus nós sabemos que não precisamos dizer, à semelhança de Elias: eu estou só. Porque o Senhor Jesus disse que não nos deixaria sozinhos, enviaria o Espírito Santo, o Consolador, estaria conosco todos os dias. O Senhor Jesus nos uniu em igreja, em corpo, para que não estejamos sós. E na glória, Ele reunirá o seu povo em comunhão eterna. Meus irmãos, nós precisamos nos curvar em fé diante da soberania de Deus. É verdadeiro bálsamo, é verdadeira cura para as nossas almas. Mas além disso, irmãos, nós podemos dizer que nos curvar diante da soberania de Deus é também verdadeiro colírio para os nossos olhos. Nos momentos mais pesados da vida, de maiores dores, tribulações, às vezes nós não enxergamos nem sequer um palmo na nossa frente. E Elias viveu um momento deste. Ele via a perseguição sofrida, e ele não conseguiu naquele momento enxergar a história passada dos atos de Deus, as promessas futuras do Senhor, as operações de Deus na nação.
Mas, irmãos, quando Deus se manifesta em sua soberana direção, isto é colírio que vai abrindo os nossos olhos e nós vamos compreendendo esta ação global de Deus. E o Senhor disse para Elias: eu conservei 7.000 em Israel que não dobraram joelhos perante Baal. O Senhor disse: os dias de Acabe estavam contados. O reino de Acabe chegaria ao fim. Meus irmãos, quando nós ou Deus se revela a nós de maneira soberana por meio de Jesus, nós compreendemos que há um propósito de Deus na nossa vida, na igreja, em toda a criação. Não podemos nos deter diante de situações pontuais de luta, de sofrimento ou de perdas que todos nós vivenciamos em nosso dia a dia. Precisamos de uma visão mais ampla e Deus vai nos dando esta visão mais ampla, onde nós olhamos o passado e vemos uma história de Deus agindo, olhamos o futuro e nos alimentamos das promessas do Senhor, olhamos a nossa volta e entendemos que no mundo inteiro há servos de Deus na mesma caminhada que nós estamos. O Senhor, com seu colírio, com sua graça, concede uma visão mais objetiva a Elias. Porque Elias estava sendo dirigido pelos seus sentimentos, e em seus sentimentos havia tristeza, havia frustração, havia uma compreensão errônea. Mas de maneira objetiva o Senhor falou a Elias e mostrou a realidade que ele precisava entender. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos alimentar das verdades que vêm de Deus, da palavra. É o colírio que nos permite compreender os propósitos de Deus em nossa vida. Elias pediu para si a morte. Mal sabia o profeta do Senhor que Deus reservava a ele coisas maiores. Reservava para ele a glória e não a morte. Porque Elias teve o privilégio de ser levado ao céu sem passar pela morte. Ah, meus queridos, Deus tem pensamentos gloriosos para com seus filhos. E quando nós percebemos que Deus está dirigindo a nossa vida de maneira soberana, isso é colírio para que nós possamos enxergar a vida de uma maneira positiva e nos curvar em fé diante do Senhor. Nós precisamos do colírio para ver que nós dependemos da graça e do poder do Senhor. É pela graça e pelo poder do Senhor que nós somos feitos filhos de Deus, redimidos e salvos. Nós precisamos do colírio do Senhor para perceber que Deus colocou à nossa mesa toda sorte de bênçãos espirituais para nós nos alimentarmos em fé, esperança e comunhão com o Senhor. O filho pródigo mais velho tinha tudo à sua disposição, mas não conseguia enxergar. Não é diferente na nossa vida, porque o Espírito Santo tem nos legado bênçãos gloriosas de comunhão com o Senhor, de esperança. E nós precisamos do colírio que nos permita ver. Precisamos do colírio que nos permita ver a presença de Jesus caminhando conosco. Os discípulos a caminho de Emaús conviviam com Jesus, mas não percebiam que Jesus estava com eles. Ah, meus irmãos, o quanto nós precisamos enxergar o que Deus tem feito, proposto e agido na vida de cada um de nós. Curvando-nos diante da soberania de Deus. Isto é bálsamo para as nossas feridas. É colírio para nós enxergarmos a vida de uma maneira positiva. Talvez você está enxergando a vida de uma maneira negativa, com pessimismo, com lamentações, com murmurações, com tristezas, e não tem percebido
a presença de Jesus e as promessas do Senhor. Mas, finalmente, irmãos, nos curvar diante da soberania de Deus em fé significa porta para novos horizontes. Elias viu uma ruptura em seu ministério. Para Elias estava tudo acabado, seu ministério terminara. Tanto que ele caminhou rumo ao deserto. Tanto que ele pediu para si a morte. Ele entrou em uma caverna onde não havia gente. O seu ministério estava acabado. Mas, meus queridos, o Senhor mostrou que quem governa é Ele. Não era Acabe, não era Jezabel. Não é a impiedade que está no comando, mas é o Senhor. Por isso, compreendendo esta direção abençoadora e soberana de Deus, o Senhor abre novos horizontes para a nossa vida. O Senhor comissionou Elias a comunicar a autoridade àqueles que seriam instrumento de mudanças no cenário político e religioso. A unção significava a autoridade de Deus na vida das pessoas. Unja Azael, rei da Síria. Elias, você vai ungir também a Jeú como rei em Israel. Chegou o fim do reinado de Acabe. E você vai ungir a Eliseu como profeta. Se levantaria um novo cenário na nação, no mundo. E Elias seria instrumento de Deus para este novo tempo, para este novo cenário que se levantaria. Às vezes na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento com o esposo, no seu relacionamento com os filhos, às vezes na vida acadêmica, profissional, na sua fé, você não está vendo saída. Parece que chegou o fim. Mas quando nós entendemos que o Senhor está governando, e governando bondosamente por meio de Jesus, novos horizontes se levantam, novas portas se abrem. Meus queridos, a grande ruptura em nossos sonhos, em nossa caminhada, em nossa missão, essa grande ruptura não se dá em função de fatores externos, como as oposições que Elias enfrentava, como o mundo adverso que nós vivemos. Mas essa grande ruptura se dá quando nós abandonamos os ideais e os propósitos que Deus colocou em nosso coração. Porque quando nós abraçamos estes propósitos de Deus, nem a morte significa ruptura. A palavra de Deus fala de um homem que mesmo depois de morto, continuou falando. Estou me referindo a Abel. Não é que ele voltou da morte, mas o testemunho que ele deixou, o testemunho de fé no Senhor, continuou falando. Portanto, o propósito de Deus continuou a se operar, mesmo depois que ele morreu. A história da reforma na Inglaterra, a princípio parece que se iniciou de uma maneira impura, porque o rei quis se separar e estabelecer um outro casamento. Só que havia na Inglaterra pessoas que desejavam ardentemente um reavivamento da fé.
E no reinado de Eduardo IV, ele começou a reinar muito jovem. Ele teve um tutor, arcebispo de Cantuária, Thomas Cranmer, que conduziu a nação em uma reforma e em uma volta para Deus. Mas depois da morte de Eduardo IV, assumiu o reinado Maria, conhecida como a Sanguinária, que matou cerca de 300 bispos, alguns sendo queimados vivos. Você já pensou o que aconteceu com Thomas Cranmer? Foi queimado vivo. Só que diante de torturas e de pressões, de sofrimentos e de dores, ele assinou alguns termos de retratação. No dia designado para a morte, ele se levantou, estendeu a sua mão sobre o fogo e disse o seguinte: escrevi aquilo por medo da morte, e se fosse possível, para salvar a minha vida. Estou falando de todos aqueles bilhetes e textos que escrevi ou assinei de meu próprio punho desde a minha degradação. Ali escrevi muitas coisas falsas, e pelo fato de que minha mão direita pecou ao escrever contra o meu coração, ela será a primeira a chegar ao fogo, a primeira a ser queimada. A Inglaterra retornara ao romanismo. Maria, a Sanguinária, governava. Os princípios da reforma sufocados. O principal idealizador da reforma no país, morto. Mas, meus queridos, diante do governo soberano e abençoador do Senhor, quando nós nos curvamos em fé diante da soberania do Senhor, Ele abre portas para novos horizontes, até mesmo depois da nossa morte. Depois da morte de Cranmer, assume o reinado Elizabeth I, que restaura o protestantismo na nação, e os rumos da nação são direcionados dentro da soberania e do propósito do Senhor. Talvez você olhe causas perdidas na sua vida, no seu lar, na nação, na causa do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Mas, irmãos, curvemo-nos diante da soberana direção do Senhor. O Senhor mesmo abre portas para novos horizontes, como abriu portas para Elias. Ele voltou o seu caminho, ungiu novos reis, ungiu um novo profeta, levou avante o seu ministério, porque Deus estava na direção. Ah, meus irmãos, a nossa vida está sob a direção bendita e poderosa do Senhor. Portanto, não vamos ser arremessados em direção a um pessimismo incrédulo. Não vamos ser arremessados em direção a um otimismo incrédulo que dispensa a direção do Senhor, mas nos curvemos diante da direção soberana do Senhor por meio de Jesus, nosso Salvador. Aí nós podemos dizer: as minhas feridas estão curadas pelo bálsamo que é Jesus. Os meus olhos foram abertos pelo Senhor Jesus. Há novos horizontes na minha vida, abertos para que eu caminhe pelo poder de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém.
Coral Vida e Louvor. Salve.